foi-nos sugerido a continuação do estudo a respeito de paciência, né? Se você olhar lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, você vai ver que a paciência faz parte do fruto do Espírito, né? Então, o fruto do Espírito é algo inerente à vida de todo cristão. Não dá para ser semelhante a Jesus, não dá para ser discípulo se não for e desenvolver o fruto do Espírito. Ou você desenvolve o fruto do Espírito, ou você desenvolve as obras da carne. São como dois cães dentro da gente, que eles vão se alimentar, ou do fruto do Espírito, ou da obra da carne. O velho homem grita, levanta, ou o novo homem vai se manifestar. E aí o fruto do Espírito, ele começa, né, no versículo 16 de Gálatas 5, dizendo: digo-vos, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência, o desejo da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, ou seja, há uma luta interna dentro da nossa mente, nos nossos sentimentos, com os pensamentos, entre o que é bom e o que é ruim, entre o que é transitório e o que é eterno. E aí ele diz assim: porque eles são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Quando nós aceitamos Jesus, nós abrimos mão de um senhorio próprio. Né? Eu escuto muito as pessoas dizerem: a vida é minha, o corpo é meu, eu faço o que eu quero, ninguém tem nada com isso, eu falo mesmo. Queridos, infelizmente isso é um engano. Nossa vida não nos pertence, nosso corpo tampouco é nosso, ele é templo do Espírito Santo, e nós temos sim que dar conta, prestar conta. Mas aí o 18 diz: mas se sois guiado pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão, repito, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. É a palavra de Deus que diz. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, entre parênteses, escreva aí, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, não há religiosidade, não há julgamento. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências, com seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Interessante que nesse livro, nessa carta de Paulo aos Gálatas, ele dá o padrão de vida cristã. Simples, mas trabalhoso. Não é fácil ouvir uma ofensa, não é fácil ser mal interpretado, não é fácil ouvir desaforo, mas é o desafio diário. Estamos neste mundo, e neste mundo temos que vivenciar uma fé concreta, né? Quero destacar hoje, como fruto, né, do Espírito, a paciência, né? O que é? É ser longânimo, é abrir mão do controle, saber esperar, calar quando a ofensa está na ponta da língua. Isso é paciência. Calar quando o desejo de retrucar está, assim, arrancando
né, as nossas energias. É não ser impulsivo. Muitas pessoas usam a impulsividade como uma característica positiva, nem sempre. O impulsivo, ele peca mais rápido, ele perde oportunidades, ele não ouve com clareza, né? Ele perde, às vezes, a chance de ser bem-sucedido. Então, hoje eu gostaria de destacar, existem muitos textos bíblicos, mas eu gostaria de destacar 2 personagens. Existem muitos personagens que nós poderíamos usar como referência para falar de paciência, porque só é paciente quem obedece. Se você disser assim para mim, Rose, eu sou muito impaciente, você pode acrescentar, eu sou desobediente. Eu nunca vi uma pessoa paciente que desobedecesse, porque ele pensa, ele tempera, ele pondera, ele cai em si, ele reflete, ele pede conselho. O impaciente não. Ele toma as rédeas, ele tira o cocheiro, ele tira o motorista, ele toma o volante, ele vai embora. Ele faz o que dá na telha, né? E um exemplo para mim de uma mulher, né, que foi paciente foi Ana. Ana, mãe de Samuel. Ana era mulher de Eucana, morava em Ramataim Zofi, lá na montanha de Efraim. Mas o texto diz que essa mulher era estéril. E ela teve que ficar muito tempo, né? Muito tempo, aguardando um milagre. Qual que era o milagre? Qual que era o maior? Até hoje nós vemos alguns preconceitos, né? Nós ouvimos, se você vê uma pessoa, uma família, um recém-casado, mal os bichinhos colocaram aliança no dedo, a primeira coisa que as famílias, os amigos fazem é: quando é que vem os filhos? A sociedade cobra muito a maternidade. Uma mulher que abre mão de ser mãe, ela é condenada. Uma mulher que se dedica à profissão, que se dedica a uma vida secular, de trabalho, de estudo, nossa, ela é condenada dentro da própria igreja, e da família nem se fala. Jamais você querer casar e não ter filhos é um absurdo, né? Então, ainda existem muitos preconceitos dentro da igreja, dentro da família, dentro da sociedade. E Ana vivia numa sociedade patriarcal, né? Ela vivia com um homem, e havia uma lei em Israel que, quando a sua mulher fosse estéril, você podia lançar mão de uma serviçal, de uma empregada, de uma concubina, apenas para dar e gerar filhos, com a única responsabilidade: você precisava ter recurso para cuidar dela, ela não poderia ser descartada. Me deu o filho, agora eu já não quero mais. Ele poderia até nem dormir mais com essa mulher, mas ele não podia lançar fora, né? Ele tinha que se responsabilizar por ela. E assim, Ana, todos os anos, né, ela ia com seu marido ao templo oferecer sacrifício. A gente vai ver essa história lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, onde começa dizendo: Eucana e suas mulheres. E esse homem, ele amava tanto aquela mulher, e isso é algo que eu quero dar uma dica aqui para as mulheres. Filhos não segura casamento. Quem sustenta casamento é o relacionamento de amizade e companheirismo. Porque se fosse assim, os filhos segurariam, os divórcios não aconteceriam, inclusive dentro da igreja. Então, filhos, não gere filhos para segurar casamento, e não use os filhos como moeda de troca para segurar casamento, porque não funciona por muito tempo. É prazo limitado, né? Então, o texto diz que quando eles iam, né, lá diante de Elias, em Siló, oferecer sacrifício, o versículo 4 diz que no dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções desse sacrifício, né? Ou era como se fosse fazer um churrasco.
A parte mais bonita, a picanha, era dada ao sacerdote. E outras partes era dividida em quem estava oferecendo o sacrifício. Então, quando Eucana recebia aquele sacrifício, ele pegava uma parte e ele dava às suas mulheres, às suas duas esposas. Uma era Penina e a outra era Ana. Mas o texto diz que ele dava essas porções à sua mulher, aos seus filhos, só que a Ana, no versículo 5, ele dava uma porção dupla. Pensa aquela parte mais bonita, né? Aquela porção dobrada. Ele dava à sua amada, independente dos filhos que ela tinha. E quando ela era provocada por Penina, pela sua rival, ela chorava, né? Ela subia. E no versículo 8 eu acho lindo, né? Eu gosto muito de usar esse texto quando eu faço cerimônias de casamento.